2003, Nando Reis gravaria seu quarto álbum solo, A Letra A, trabalho decisivo na consolidação de sua carreira. O som do vinil recebe hoje Nando Reis. A letra A do seu nome abre essa porta e entra na mesma casa onde eu moro, na mesa que me alimenta. A primeira letra do alfabeto, saca? Eu achei que era, digamos, bonito e sintético. Eu vinha de muitos nomes compridos, muitas loucuras. Eu não estava um pouco na hora de... Eu queria ficar um pouco mais enxuto. A Letra A foi o primeiro álbum que ele fez após sair dos Titãs. E com um repertório praticamente de músicas inéditas. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi, eu já morava na Espanha, era presidente da Universal na Espanha, e eu vi numa estrada indo para Sevilha, e com uma saudade do Rio, e ele tem uma parte que ele canta que a gente quando está perto do mar, a gente está mais feliz. Ele canta o óbvio com um brilhantismo, né? Poesia também, né? Uma poesia espetacular, entendeu? Essa é uma das características do Nando como autor. Ele está falando sobre as relações dele na vida, ele está falando sobre os filhos dele, sobre os medos dele, sobre os sonhos dele. E como ele é um cara que pode ser simples, misturar com qualquer pessoa. A plateia dele é isso, é qualquer pessoa lá. Maluco, rico, pobre, jovem, velho, todo mundo. A gente só vive da dor, a gente que enfrenta o mal. Quando a gente fica em frente ao mar, a gente se sente melhor. Então esse disco é um disco que, pô, eu também, logo depois de sair dos Titãs, eu me separei. Então ele fala muito do momento do pessoal, das coisas que estavam acontecendo comigo, paixão que eu estava desenvolvendo, que estava acontecendo, sabe? É isso. Acende a luz quando escorre. Sua mãe teve aulas de violão com Paulinho Nogueira. Confere. Sim, minha mãe foi professora de violão. Era amadora, nunca foi profissional e tal, mas ela tem uns cadernos que estão comigo. É engraçado que é um repertório enorme de coisas que eu nunca ouvi. E eu depois, por conta disso, tive aula com o Paulinho mais à frente. Durante um ano eu tive aula, eu ia no apartamento dele. Ele era muito bom professor, muito paciente, era um sujeito muito calmo. Mas, Nando, se você não tivesse se tornado a figura que você é hoje, artisticamente, profissionalmente, você teria ido para que lugar profissionalmente? Você teria condições de ser que tipo de profissional? Qual área? Quando a gente estava formando os Titãs, eu fui fazer faculdade de matemática. Embora eu desisti primeiro por inaptidão e depois por conta do próprio nascimento dos Titãs. Ou seja, havia na minha cabeça uma coisa que a música era uma paixão, mas nunca estava como uma opção de me profissionalizar. Tanto que nos primeiros ensaios dos Titãs eu não podia participar porque durante a semana eu estava em São Carlos. E o fato de eu, no começo, ser só backing vocalista se deve a isso. A ver você todo dia pra mim, muito louco. A ver você todo dia pra mim, danada, desalmada, maldita, ambígua. Titãs sempre foi uma banda muito heterogênea, mas muito interessante. Eu acho que o grande registro do Titãs para mim sempre foi isso. Mas eu sempre vi no Nando alguém com muita vontade de contar muitas histórias que não cabiam dentro dos Titãs. Gosto muito, e é uma coisa muito latina, esse mundo do cantautor. E o Nando é um cantautor, né? Ele poderia ter nascido na Argentina, na Espanha, e seria um grande cantautor espanhol, um grande cantautor argentino, e como é um grande cantautor brasileiro. Em 1995, Nando, quando você lançou seu primeiro disco solo, 12 de janeiro,
Você ainda estava com os Titãs. Esse disco já foi uma tentativa de colocar parte do repertório que não capia dentro dos Titãs, uma parte de você que foi ficando cada vez maior, né? Na verdade, nesse momento da história dos Titãs, houve um descolamento daquilo que eu estava mais interessado e aquilo que a banda estava interessada. E esse descolamento está evidente, porque o meu disco, 2 de janeiro, ele saiu na época que a gente gravou Titanomaquia. Eles são diametralmente opostos. Eu estava muito interessado na ideia de misturar, e voltando a algo que também tinha a ver com as minhas origens, com a minha própria aproximação do rock brasileiro, que eram os Novos Baianos. Sim. Os discos que mais, no meu entender, resolveram essa questão pulsante de rock, com guitarra, com riff, com um pouco daquilo que é a tradição da música brasileira, eu acho que é o Futebol Clube, o Acabou Chorare e o Expresso do Gil. O Titãs está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou a batucada de oi, oi, ai, ai. Brasil, esqueçai vossos bandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos samba. Começou a circular o Expresso 2222, parte direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular o Expresso 2222, na Central do Brasil, e parte direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000. Então me diga se você ainda gosta de mim, porque de você eu gosto. Isso não deve ser assim, tão ruim. Eu compunha bastante, eu escrevia bastante, e de algum momento eu travei, cara. Eu tinha pouco material para apresentar. E eu consegui recuperar essa confiança ou esse interesse nesse momento, e foi quando eu conheci a Marisa Monte. A Marisa estava começando a compor, e de certa maneira, por mais jovem que eu fosse, eu tinha uma bagagem, uma história de composição e um repertório maior do que ela. E ao mesmo tempo ela era com aquela voz já maravilhosa e aquele senso de melodia, aquela capacidade infinita de criar melodias. Foi a primeira pessoa que gravou uma música minha fora dos Titãs, que foi o Diariamente. Para calar a boca, rissino, para lavar a roupa, homo, para a viagem longa, jato, para difíceis contas, calculadora. Charles, eu vou te dizer, para mim a música se confunde com a voz de uma mulher, sabe? Assim, a força da música, aquilo que me seduz, a música, o que me atrai na música, o que me levou à música, tudo que eu busco na música. Por isso até que eu gosto desse lugar que eu tive, e na minha relação de trabalho com a Marisa e com a Cássia, eu gosto de ficar, é como se esse lugar de ficar por trás. Eu gosto de, como se elas são as estrelas, eu gosto de ficar à sombra da sua luz, sabe, assim, como um planeta. Para o Pará e o Amazonas, látex, para o Paraná, Pamplona, Cis, para trazer à tona o Mihã, para a melhor azeitona, Ibéria. Nando, até 2000 a gente fez muita coisa boa juntos, né? Sim. A gente fez Opa. um acústico, um volume 2. E depois das 10 mais, que foi feito em 1999, a gente dá uma parada, né? Sim. Mais ou menos 2000. Em 2000, exatamente. E você foi fazer um outro disco solo, seu segundo. É. Para quando o arco-íris encontrar o pote de ouro. É isso aí. Explica esse título, primeira coisa. Esse título, ele é evidentemente... Primeiro, uma frase longa das que eu gosto. Eu quase não consegui falar aqui. E essa ideia de um desejo, né? De algo que primeiro parece dentro da mitologia, da nosso folclore, que é
você nunca vai encontrar, né? Toda vez que você vê um arco-íris, que a coisa mais linda é como se fosse um caminho para encontrar a felicidade ou a realização de um desejo. É bom olhar pra frente, é bom, nunca é igual. Olhar, beijar e ouvir cantar um novo dia nascendo. É bom e é tão diferente. Eu não vou chorar, você não vai chorar. Você pode entender que eu não vou mais te ver por enquanto. Sorri e saiba o que eu sei, eu te amo. Então eu fui para Seattle, já marquei meu disco, eu fui em fevereiro, a gente estava ainda fazendo show. Ironicamente, ele estava lá na Seattle, na mesma época que minha banda estava lançando o nosso disco. Ele estava lá com Titãs, você estava lá também. Sim. Como o Nando é baixista, eu era baixista no Titãs, normalmente baixo acaba de gravar mais cedo que o resto de bandas. Daí eu lembro que eu saí com o Kip, que era o nosso assistente, e eu falei, me tira daqui que eu tô de saco cheio. E um dos assistentes lá no estúdio sugeriu para ele, sabe, conhece essa banda, muito bacana, muito diferente. Quando eu vi aquilo lá, eu falei, caralho, porque eu tava com uma questão. Eu tinha feito já, produzido o disco da Cássia, o Com Você o Mundo Ficaria Completo. A Cássia tinha gravado um monte de músicas minhas, mais do que eu imaginava. Sim. De certa maneira, a sonoridade do disco tinha muito a minha mão. Eu juro, eu te amo desde que eu nasci. Procuro e não encontro nada igual. Sou surda, posso apenas ouvir. Preciso gravar um disco, o próximo disco meu, solo. E se eu gravar um disco com a mesma sonoridade do disco da Cássia, com o meu repertório com as minhas músicas, com a minha voz, eu vou estar fudido. As pessoas detestam minha voz. Ele viu que a banda era diferente, cadê a guitarra? Pô, quem é esse tecladista em frente tocando 4 teclados ao mesmo tempo? Era eu. Era você. E ele é um tecladista que toca aquilo que eu gosto de música americana, da forma como eu gosto, e eu falei, porra, esse é um elemento que se juntar com aquilo que é a minha sonoridade agora, vai trazer algo que faz parte do meu gosto, que está implícito naquilo que eu componho, que eu busco, mas não está realizado. Daí que eu quis voltar para Seattle, daí que eu voltei, e daí que eu entendi a minha relação com eu fui gravar lá por conta disso. Hey baby, que bom te ouvir. Já faz quase um ano. Jack Endino, que é uma pessoa que sacava os Titãs muito bem, sacou você também. E a gente foi entrevistar o Jack Endino. Ele falou muitas coisas sobre você. Ok. Vamos dar uma olhada em algumas das declarações que o Jack Endino fez sobre trabalhar com você, sobre os discos que ele fez. Vamos ver. Hello, Charles. It's good to talk to you again. How are things in Brazil? Where was my first encounter with Nando? Well, as you know, Charles, it was 1993 when Titãs called me to Brazil to produce Titanomaquia for them. I always heard Nando's demos and I thought, yeah, you know, there's some good songs here. They don't fit with Titãs at all. I might have even been the one to tell him that he should make a solo record. I don't remember. But it seemed obvious to me that he should have his own album because, you know, these songs were good songs. Maybe they weren't Titãs tunes, but they were good Nando songs. As a singer, I think Nando's voice is excellent. I like his voice, and he's very good at singing with a lot of emotion. That is his strength. And singing with a lot of melody. One of the most important things I was able to do with Nando is record his voice with the correct microphone. Because Nando has a sort of it's a high voice. It's a little thin. It's hard to capture it with a microphone so that it feels rich and full. Numa ladeira subimos vindos do primeiro grau pra escorregarmos pro pátio do ginásio. Encaixo as ravenalas, só nem vi os raios que os astros do alto do arco faziam girar seu lapso perfeito. Porque só vi direito após virar. Now the thing is, he was a bass player in Titãs, and I don't think he gets enough credit for that because he was an interesting bass player. He always had interesting bass lines, bass melodies.
And as an acoustic guitar player, at the same time, he's very rhythmic. He drives the song. My favorite material is always music where there's a good singer singing a good melody. And Nando happens to be good at both of those things. As rochas. Ponho os meus olhos em você. Se você está dona dos meus olhos, é você. A minha relação com os Titãs vinha no desgaste e vinha... Uma coisa também que se aproxima com a idade. Ia fazer 40 anos. Faz parte da vida, né, cara? 40 anos, eu comecei a vida. falar sobre esses questionamentos. E na hora que morreram 2 dos meus amigos, que havia uma simetria, o Marcelo era o meu grande amigo, e depois, 6 meses depois, morre a Cássia, que era minha grande amiga, com quem eu estava profundamente envolvido numa relação musical e que também eles falavam do âmbito emocional, sentimental. Havia entre nós uma paixão, sabe, pelo aquilo que a gente estava fazendo. A Cássia tinha era como se eu tivesse encontrado um lugar para eu habitar. E daí, uma hora eu medi, afetado por tudo isso, e eu falei, eu não quero mais, eu não tenho mais vontade de ficar dividindo, sabe, quero tocar minha vida. E daí eu saí dos Titãs. O Nando um dia me liga e fala, você vai ser o responsável pela minha saída dos Titãs. E eu humildemente aceitei, né? Porque esse disco, a letra A, é o primeiro disco dele depois que ele deixou a banda em 2001. É verdade. 2 anos depois ele faria a letra A, né? Foi um processo. Exatamente. Na verdade foi um processo, imagino, muito difícil para ele. Eu testemunhei isso. Para todos muito nós, difícil né? para todo mundo, para vocês também. Foi o primeiro solo dele, após Cássia, após o falecimento da Cássia, após o disco que ele produziu da Cássia e o acústico, que foi um grande sucesso, onde até então ele funcionava como um grande tutor artístico, parceiro artístico da Cássia. A morte da Cássia colocou, de uma maneira inesperada, um olhar sobre mim muito diferente. Alguma coisa na forma como eu passei a ser tratado pela imprensa, vou dizer assim, e a repercussão mudou. O Nando, com toda a justiça, se transformou de alguma maneira, indiretamente. Todo o público da Cássia acabou prestando muito atenção e até hoje segue a carreira do Nando, né? Sim. Você encontra bastante, porque o repertório dele está dominado, está absolutamente positivamente contaminado por essa convivência com a Cássia. E acho que esse era a principal expectativa do primeiro disco solo do Nando Reis, pós essa convivência intensa, demolidora. Você pediu pra que eu fizesse um poema por você. A letra A foi o primeiro disco que eu fiz com o Nando, com um processo no qual a gente entrou dentro de um estúdio para poder ensaiar. E, de fato, eu conheci as músicas do Nando de uma outra maneira. Então, a letra A foi o primeiro álbum que a gente sentou e começamos a arranjar essas músicas. Começou do zero. Começou do zero. Esse disco, a letra A, talvez podia falar que é o primeiro disco dos Infernais. Começamos de ter uma sonoridade mais como banda nessa época. Eu gosto de banda. Eu não gostaria de ter... Eu tinha o maior medo de ter que trabalhar com músico contratado. Foi uma das coisas que mais me afligia, não conseguir realizar aquilo que eu tinha em mente. Pus nos olhos vidros pra poder melhor te enxergar. Eu queria encontrar uma sonoridade, certo? E que é mais ou menos naquilo que eu faço hoje, que me agrada. Banda de rock dos anos 70, sabe? Uma coisa, é isso que eu gosto, é isso que eu sei fazer, com essa
dessa forma que as minhas músicas, quando eu componho, eu vejo elas, eu penso como elas deveriam soar, e foi isso que eu comecei a fazer. Os olhos vidros pra poder melhor te enxergar. Alex, você já está na banda do Nando há muito tempo, muitos anos. Como é que você vê a forma como o Nando compõe? Ele chega pra gente com a música completada, 95%. É. As letras, a Quase pronta, tudo, já tem ele uma pode direção. fazer um disco solo, só voz e violão, se ele quis. Sim. Só que ele pedia a gente de botar nuances nele, tipo, pô, o espírito da música tem que ser isso. Ele explica no jeito emocional, não é técnico, não. É tipo, tem que ter... É como um diretor de filme, talvez. E curiosamente, eu que sempre tive repertório, quando eu fui gravar a letra A, eu não tinha tanto. Porque eu tinha gasto o repertório, e o fato é que também o desgaste da turnê com os Titãs, daqueles períodos, daquela morte, tinha... Emocionalmente esgotou todo mundo. Eu né? tava exaurido. Tem uma coisa diferente na letra A, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas o seu jeito de cantar ali já muda bastante. Sua inflexão da voz. E você disse aqui que até então não gostava da sua voz. Vamos falar disso. Esse assunto é bom. Esse Vamos falar assunto é dele. bom. Óbvio que eu gostaria de ser o Frank Sinatra, ter uma puta voz. Eu não tenho. E eu nunca me dei conta, porque, inclusive, velho, quando a gente gravava nos Titãs, eu cantava 2 músicas por disco. A minha voz dentro da sonoridade daquilo que é a minha banda, a minha ideia, talvez ela fique mais exposta ou mais claro para mim o quanto ela está aquém ou num lugar errado da onde eu gostaria que ela estivesse. E acho que foi essa perspectiva nova do lugar da minha voz e provavelmente o olhar novo para a própria música que eu estava fazendo que me deu conta e fez com que eu começasse a me esforçar e me empenhar em adequar ou trazer a voz, não deixá-la tão desnivelada quanto a qualidade das outras coisas, pelo menos da forma como eu penso. Mas eu acho que isso também acabou sendo uma fragilidade que se transformou numa fortaleza, numa característica própria, entendeu? Como é que você vê esse disco do Nando de 2003, a letra A, hoje? Primeiro disco, depois dos Titãs. Eu vejo o início de tudo. Ali começa a se desenhar o caminho solo do Nando, absolutamente independente, com um olhar para tudo que estava acontecendo no Brasil naquele momento, com uma presença muito definida dentro da música brasileira, como autor, como intérprete também, com uma presença de palco. O Nando tem essa figura, para mim, sempre me imagino, assim, quando eu ouço o Nando, eu imagino o Neil Young. Então, assim, o letra A é o início de uma carreira de um artista amadurecido, solista. Eu sempre admirei o Nando como baixista, então para mim é muito gratificante, muito prazeroso tocar com ele e de perto, né, ver de perto tudo aquilo que eu via quando era um adolescente. A letra A para mim é um álbum importantíssimo e fundamental na carreira do Nando. Cada artista tem um momento na vida que tem que redefinir quem ele é. A gente começou a fazer coisas assim, tipo, não tem que pensar só num hit. Pensa na música que dá contexto em todas as músicas na obra. Nada melhor do que 10 anos, né, após você ouvir e voltar para trás. Então eu acho ele bem feito, bem realizado. Eu gosto. Eu não consigo escrever música inventando personagem, sabe assim? Inventando história. Eu não tenho esse talento. Para mim é muito mais sobre amor, as relações pessoais. Isso me interessa. É isso, bicho. Se quiser, É engraçado, tem jornalista que pergunta um monte de coisa pra mim, assim, querendo saber. Eu falo, ouça os meus discos, tá tudo ali. No ano seguinte, em 2004, Nando Reis gravaria seu primeiro disco ao vivo. Mas aí já é uma outra história. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.